Oi pessoal, eu vou começar a filmar aqui a visita guiada por vídeo no site, um dos sites da construção da obra do City Rail Link. Especificamente esse trecho que eu vou mostrar, que é onde eu sou a responsável ambiental, é o trecho denominado Awatiya Station. É uma das novas estações que estão sendo construídas. Ela vai ter uma plataforma de cerca de 300, na verdade quase 400 metros de comprimento, então é um trecho grande aqui do centro, onde a gente está construindo a plataforma e os túneis, né, onde vai passar essa nova linha de trem. E é previsto que essa estação específica onde eu trabalho, a Awatiya Station, vai ser a estação de trem mais movimentada de Auckland no futuro, porque ela está bem no centrão, no coração da cidade. Tá ok? Eu vou virar a câmera e dentro do site, infelizmente, eu vou ter que usar a máscara. Espero que não afete o som. Qualquer coisa no dia ao vivo eu narro, abaixo o volume do vídeo e narro diretamente para vocês, tá ok? Bom, eu vou mostrar de fora primeiro. Aqui é a entrada principal do site. Como vocês podem ver, é bem no meio de uma rua no centro. O túnel vai passar ao longo de uma das ruas principais do centro, então não é um site comum. A gente tem várias entradas e saídas, porque nós temos que manter acesso de pedestres e veículos a todos os prédios em volta. Então às vezes é um desafio bem grande manter todos esses acessos e fazer tudo que a gente precisa na área, mas conforme eu mostrar, talvez vocês vão entender um pouquinho o que isso significa. Aqui é o que a gente chama do nosso Surge Pile, que fica bem perto do portão principal, que eu acabei de mostrar. Todo o solo retirado das escavações vem para essa área aqui, para daqui ser levado off-site, né, para fora do nosso site. E uma das minhas funções é, a cada certo volume, né, dependendo dos requisitos, não só da nossa licença, mas do site para onde esse solo é levado, coletar uma amostra e mandar para o laboratório fazer o teste e confirmar que ele está dentro dos critérios. Basicamente, quase todo o nosso solo aqui, ali está o caminhão que leva, né, para o site. Quase todo o nosso solo é denominado Clean Fill ou Managed Fill. Clean Fill quer dizer que ele está limpo, né, é basicamente um solo virgem. E o Managed Fill quer dizer, geralmente, as camadas, né, do início, dos primeiros 3 metros de escavação, que tem algumas concentrações de hidrocarbonetos ou de algumas substâncias, mas que não é ainda considerado contaminado, né? Então, esse site ali, essa facility para onde a gente manda, chamada Dirt Works, aceitam Managed e Clean Fill. Se for contaminado, aí a gente tem um procedimento separado, a escavação para e eles me chamam no local, e aí esse solo contaminado não vem para aqui para ser misturado com esse restante. Eu sou chamada no local, a gente coleta uma amostra e segue um outro protocolo para quando tem solo contaminado e vai para um lugar diferente. Então, esse é uma das funções aqui minha, essa questão do gerenciamento dos solos, da escavação e o destino desses solos. Aqui eu estou mostrando agora a Bentonite Plant, a planta, na verdade, de produção e reciclagem de bentonita, que é uma argila altamente expansiva. Eles usam ela numa forma líquida para um tipo de construção que eles chamam de diaphragm wall, D-wall. Parede de diafragma, que basicamente eles escavam o painel onde vai entrar essa parede e injetam a bentonita para segurar o solo, e depois botam o concreto. Isso é uma versão bem simplificada, mas de explicar, mas é um método diferente. Ali, esse prédio ao fundo é do Auckland Council, que é como se fosse um órgão ambiental, e, portanto, eles estão sempre aqui olhando, de certa forma, sempre com os olhos aqui na obra. Uma das coisas dos controles eu vou mostrar aqui onde eu tô. Isso aqui anteriormente era um catch pit, tem hora que eu esqueço as palavras em português. Drenagem pluvial da rua, né? Mas nós fechamos e, na verdade, ele agora está desconectado da rede de águas pluviais, e a gente usa como um sump, da onde
coisa verde aqui, a gente daqui bombeia para nossa estação de tratamento de água, que eu vou mostrar mais pra frente. Aqui só uma visão geral, essa aqui é a nossa principal área de suporte. Esse domo ali é a área de suporte para os trabalhadores, né? A área de comer, refeitório, vestiário, etc. Ali é reciclagem, mas daqui não tá dando para ver, eu já vou mostrar a planta de tratamento de efluente. Aqui é uma das nossas estações de tratamento de efluente. Como você pode ver, não é muito grande. A gente teve que adotar um método bem compacto devido à limitação de espaço aqui no site. Então é o que eles chamam de Silt Buster, que eu vou mostrar lá de cima, mas basicamente ele usa várias placas chamada Lamella Clarifiers para tratar o efluente. Aqui esses encanamentos aqui chegando são de algumas sumps, de algumas áreas do site, escavações. Aqui é a chegada, eu vou mostrar. Então uma das coisas que eu faço é sempre checar como que tá aqui. Isso aqui é água suja chegando. E aqui tem uma bomba com um float switch que na hora que começa a encher, essa boiazinha ela detecta e ele começa a bombear para a estação automaticamente. Mas uma das coisas que eu faço é sempre checar, porque a gente já teve problema da boia ficar presa quando tem muito sólido e tá bombeando lá do fundo a parte mais suja ao invés de bombear da superfície. Então, às vezes eu venho e desligo até a gente resolver o problema, se não tá atendendo o padrão, por exemplo. Aqui são os dosadores, né? A gente usa ácido cítrico para regular o pH e floculante, né? Para tratar os sedimentos. E tem um monte de substância que agora eu esqueci o nome, eu vou checar depois e passo para vocês, mas são basicamente essas três substâncias para tratar os sólidos e o pH da planta. Aqui esses tanques é o sludge, o lodo, né, do fundo da planta. De tempos em tempos a gente tem que abrir e tirar aqui o lodo, e aí a gente chama um caminhão, um tanque, um circuit truck para esvaziar esses tanques de lodo geralmente umas 2 vezes por semana. Eu vou mostrar aqui. Por acaso eles estão cheios, então eu preciso marcar para esvaziar. Aqui no final, esse tanque no final é água tratada, que a gente tem aqui um armazenamento de até 5 metros cúbicos para reusar. Uma das coisas que a gente reusa é para lavar as rodas de caminhão, porque como a gente está no centro, né, é bem importante que eles saiam com as rodas o mais limpas possível para não sair sujando o centro da cidade quando eles saem do site. Aproveitar que eu tô aqui, que tem uma visão boa, e só mostrar uma parte dos controles ali. Não sei se dá pra ver, desculpa os termos em inglês, pessoal, mas eu realmente não lembro algumas coisas mais, mas um asphalt bunding, né, um bunding ali, essa barreira ali de asfalto que segura a água suja que vem daqui do site, né, e ali parece uma drenagem pluvial, mas na verdade é um sump que a gente construiu de lá, é bombeado aqui para a planta de tratamento também. O ideal é depois desse bund, né, que o site esteja sempre limpo. Ali tem que ser uma área limpa, porque dali a água vai para a drenagem pluvial do centro. Como vocês podem ver, não está no momento. Com as restrições da Covid essa semana, eu estou vindo menos vezes e eu notei que está tendo algumas coisas que não estão ideais no site, mas é parte do que eu faço todo dia, dar uma andada e checar e ver se fora da nossa área cercada, onde deveria estar limpo, está, e que todas as áreas de catchment, né, da água suja está sendo capturada e trazida para a planta de tratamento. Aqui eu vou mostrar um pouquinho novamente. Esse aqui é o prédio do caos, como vocês podem ver, a proximidade está bem do lado, né, o órgão regulador no caso, bem aqui com vista especial para o nosso site. E ali, eu não sei se eu consigo pegar o clamshell excavation para construir ali um dos painéis, né, de diafragma, que vai ser as paredes da caixa da estação e do túnel, digamos assim. E essa máquina ali é o que eles chamam hydrophrase, essa tá parada aqui. Depois daquela escavação com clamshell, esse é o próximo passo com essa outra máquina que faz a injeção da bentonita, né, para segurar o solo.
e depois eles injetam o concreto para construir o painel. Eu vou subir aqui na planta, isso é uma das coisas que eu faço, mas eu vou ter que desligar porque eu preciso usar as duas mãos aqui por questões de segurança para subir. Aqui eu tô no alto da planta de tratamento de água. Esses aqui são as placas que eu falei, os Lamella Clarifiers. E na verdade é a primeira vez que eu chego e tá dessa forma. Eu acho que a gente tem um operador do fornecedor dessa planta que vem uma vez por dia mais ou menos para ajustar a dosagem, né? Eu trabalho junto com ele porque eu tô aqui todo dia checando se a gente está atendendo os requisitos, mas alguns ajustes ele que vem e faz. E eu acho que ele esvaziou o lodo e na verdade o nível da água tá abaixo do normal. Normalmente aqui é a saída, normalmente a água tá basicamente batendo nessa saída ali e sempre você vê que a água geralmente tá mais limpa nesse final. No momento tá vazio, eu acho que como ele esvaziou o lodo e a gente não bombeou mais nenhuma água porque não tá chovendo, ficou assim meio vazio e na verdade eu tô vendo que essas placas estão precisando de uma lavagem, que a gente também tem que fazer de tempos em tempos quando elas acumulam sedimento. Isso é outra coisa que eu tenho que estar sempre olhando junto com o operador e organizando para manter tudo dentro do padrão. Só mostrando aqui, tô no alto da planta e vou ter que desligar de novo para poder descer. Ali só mostrando esse outro prédio grandão novamente, é outro prédio do Auckland Council, do órgão regulador. Tem vista de vários pontos, na verdade, do nosso site. Outra coisa que eu monitoro e sou responsável são os spill kits, né? Os kits para conter derramamentos de óleo e substâncias químicas. Então, eu sempre, quando eu estou fazendo minhas inspeções em volta do site, eu venho e checo que a gente está com o estoque preenchido. E também, aqui inclusive tem até meu nome, porque antes de vir e mexe, o pessoal achava que era lixo, jogava coisa aqui dentro. Então eu botei algumas instruções aqui. E se for um derramamento pequeno, eles são treinados, o próprio pessoal dá conta. E quando é um maior, eles me ligam e eu atendo a cena para ver como conter e o que a gente tem que fazer. Aqui é a construção do que a gente chama de guide walls, como se fossem as paredes guia, que é basicamente aquele clamshell que eu mostrei antes, o clamshell excavation. Aquele grab, ele vai vir exatamente entre essas duas paredes de concreto, que são construídas só no primeiro 1,5 metro, mais ou menos. Elas são menores, só para realmente guiar a escavação inicial. Conforme a escavação fica mais profunda, não tem mais essas paredes. E por isso eles usam a bentonita, para segurar o solo, para não colapsar. Elas são realmente só como um guia e na verdade elas são demolidas depois, quando eles estão fazendo a construção da parede mais profundamente. E como vocês podem ver aqui, são dois grandes hotéis do lado, o Econolodge e o Crown Plaza. Então, um dos grandes problemas que a gente tem na obra ambiental que eu ajudo a cuidar é a questão de barulho e vibração. Não sei se dá para notar ali que foi quebrado uma boa parte de uma retaining wall, de uma parede de contenção que existia aqui na rua, para poder construir essas guide walls. A gente basicamente vai botar os D-wall panels, as paredes da estação do túnel aqui, e depois reinstate, reconstruir de volta a rua e tudo que estava ali antes. Mas a gente tem que quebrar e destruir para poder construir primeiro. E ali, lá do outro lado, acho que não dá pra ver, tem o que eles chamam de air bridge, é basicamente a entrada do Crown Plaza, que é acima dessa rua de baixo. A gente removeu uma parte dessa entrada para possibilitar essa construção, e depois, quando botar os D-panels dessa área, a gente bota aquela entrada de novo e retira uma outra parte dela, e assim por diante, em estágios, porque a parede da estação vai passar bem aqui, e as máquinas precisam acessar bem ali onde é aquela entrada suspensa ali do hotel. Como eu expliquei agora há pouco, uma das questões que eu tenho que estar sempre olhando, e isso muda todo dia, é a questão de barulho e vibração. E aqui, não sei se dá pra ver, atrás desse pano azul tem é o noise mats, que a gente chama, como se fossem uns cobertores eles são bem grossos.
Às vezes você pode ver, o pessoal não bota totalmente correto, não tá totalmente selado aqui, mas porque muda diariamente, às vezes mais de uma vez no dia, a área onde eles estão fazendo barulho tem que mover esses noise panels, noise mats, né, para poder conter o máximo possível, né, não é perfeito, mas diminui o barulho recebido nos prédios. Aqui é a entrada do órgão regulador, do Alton Council. E se eu subir aqui em cima, né, do alto, dá pra ver, aqui é um hydrovac, esse caminhão ainda não tá ligado, mas quando eles estão, né, fazendo a sucção, faz bastante barulho, e estão também fazendo uma perfuração aqui que tá causando esse barulho. Devido às restrições que a gente tem de espaço, em alguns casos essa barreira acústica não diminui tanto quanto seria necessário, mas tem várias provisões nos nossos planos, nas nossas condições de licença que levam em consideração essa restrição de espaço que a gente tem, porque a gente às vezes não pode botar cerco ou barreiras mais permanentes, porque a gente tem que manter acesso, então às vezes a gente está mexendo nessa área aqui para construção e daqui a pouco vai ter que reabilitar ela e reabrir e passar para a parte de lá, enfim. Então bem... Eu quase todo dia eu saio andando para ver como que tá o setup, né, do dia, para ver se a barreira acústica tá onde deveria estar, mas é um problema constante que a gente tem aqui. Inclusive esse hotel ali, o Crown Plaza, tá lotado de pessoas chegando, né, de outros países, é um dos lugares sendo usado como quarentena, então as pessoas não têm nem como sair, elas ficam o dia inteiro ali, então naturalmente se tiver muito barulho próximo elas reclamam. Aqui só para mostrar que dá para ver um pouquinho melhor o que eu falei da barreira acústica, eles são na verdade bem... esses aqui estão colados, mas eles são bem grossos e eles ajudam a conter, né, um pouco do som, do barulho, e na verdade quanto mais perto da fonte, melhor eles funcionam, mas nem sempre é possível. Em muitos casos a gente bota ao longo da cerca do site. Aqui só para ilustrar um pouco o que eu falei da questão de ter que manter os acessos, né? Vocês podem ver que a gente tem o site, em vários pontos tem pontes como essa aqui, que está passando bem em cima de uma trincheira. Abaixo disso aqui tem uma trincheira onde eles estão modificando os serviços existentes, porque toda a rede de água, esgoto, gás e serviços como, por exemplo, cabos digitais, né, de internet, eles tiveram que desviar da localização de antes de chegar mais pro lado dos prédios para caber a parede da estação aqui no meio. Então tem uma trincheira ali, eu vou tentar mostrar, e essas rampas são os acessos que a gente tem que manter, são todas temporárias, mas tudo isso a gente tem que fazer para poder construir no meio da cidade. Aqui dá pra ver só um pouquinho, deixa eu tentar entrar aqui. A trincheira, você pode ver que ela é bem longa, ao longo dessa quadra inteira foi feita essa trincheira onde estão botando vários serviços num espaço bem pequeno para poder caber a estação aqui ao longo dessa rua. Só para ilustrar também um pouco, aqui é uma área onde foi possível botar uma barreira mais permanente, ao invés de ser aquelas grades com aqueles painéis acústicos. Aqui, né, foi construído com madeira e Perspex, que é um material específico para ajudar a conter o som. Então fica, né, mais bonito para o público. Eles inclusive estão trazendo artistas que estão fazendo, está em processo ainda essa pintura. O ideal é que a gente gostaria de botar isso em volta de todo o site, mas como eu falei, não é sempre possível por causa dessa natureza da gente fazer uma obra no meio do centro e ter que estar reabrindo e fechando algumas áreas o tempo todo. Mas aqui é uma onde foi possível. Ali está a trincheira, que agora já não está tão profunda, ela tinha 4,5 metros de profundidade, e conforme eles vão botando os novos serviços, eles vão aterrando. Dá uma ideia da dimensão do site, eu não sei se dá pra ver lá no fundo o domo branco, bem lá no final, e um dos guindastes que eu mostrei lá no começo, onde eu comecei, e eu já andei 2 quadras e ainda tem mais umas 2 aqui onde segue a obra, que eu vou mostrar agora. Aqui é um exemplo de coisas que eu tenho que estar sempre checando, porque essa contenção de asfalto, né, que isso aqui antes era dentro da área do nosso site e a gente continha toda a água suja
Lá no final dessa barreira toda, bem lá tem um sump, né, onde a gente coleta toda a água suja e manda para estação de tratamento. Mas como a gente teve que mudar agora a configuração do site e a gente teve que manter acesso de pedestres nessa trecho aqui, a gente mudou uma das cercas do site. Então agora na verdade esse bando tá fora, né? Então aqui é uma área de pedestre, então eles tiveram que quebrar um pedaço dele. Ele ainda contém, né, a água suja do site, mas vai estar onde os pedestres estão passando. Então tem que estar sempre olhando essas questões. Então a parte de controle de sedimento do site de água suja. Desculpa, eu parei porque ele não estava querendo andar no meu vídeo. Então, mas essa parte de controle de sedimento e da água suja do site é uma das coisas que eu tenho que chegar com mais frequência, principalmente agora que a gente está na época de chuvas. E aqui vocês podem ver que a obra está praticamente contra aquele prédio ali, né? Então tem casos que a gente está fazendo buraco, barulho e sujeira bem logo na porta das pessoas. No caso desse prédio, na verdade, a gente ainda mantém um acesso, que é por lá, mas aí algumas portas, às vezes tem casos onde a gente mantém um dos acessos de alguns prédios e outros acessos eles perdem. Melhorou agora o barulho. Aqui, novamente, é uma outra área onde foi possível botar essas barreiras mais permanentes. E isso aqui é uma das exigências até do nosso condicionante de licença, de ter visibilidade para o público da obra. Então a gente bota barreira, mas tem que ter essas partes transparentes para o público poder olhar a obra. Então para todo mundo poder vigiar se a gente está fazendo tudo direitinho. Na outra extremidade do site, de onde eu comecei, aqui está mais ou menos a 500 metros de distância, ao longo de uma das principais ruas do centro, aqui do lado daquele primeiro portão. E lá o método eu tinha falado, né, que eles constroem a D-Wall, que é um painel onde usa bentonita, e nesse trecho aqui, como é mais apertado, é um método diferente, que é com piling. Ali está o piling rig, né, ele usa uma... Desculpa, pessoal, mas eu não sei as palavras em português, mas ele usa uma auger, né, e faz um pile, um buraco de cerca de 20 metros de profundidade. Eles enchem de concreto, vai ser os pilares, né? E eles vão botando esses pilares basicamente um ao lado do outro para fazer uma contenção, para depois poder escavar a trincheira aqui no meio, onde vai ser o túnel, e né, segurar o solo, que como vocês podem ver tem prédios bem altos bem do lado. Basicamente, né, o túnel vai ser aqui, a escavação. A obra está relativamente no início, tem um trecho da obra que já tem o túnel, mas não é o contrato onde eu estou participando. Eu estou nesse, onde ainda, apesar de já estarmos aqui há quase um ano, está relativamente no início, porque tem toda essa preparação. Como eu disse, né, passaram meses desviando todos os serviços que tinha na rua, fora da área do túnel da estação. Agora eles estão fazendo o piling ali. Não sei se dá pra ver girando, mas então infelizmente ainda não tem o túnel em si, tem essas escavações, esses serviços todos de preparação e das paredes de contenção para então poder começar as grandes escavações. E como a gente está muito distante daquele outro trecho do site onde eu comecei, a gente tem uma outra estação de tratamento igualzinha àquela outra, mas teve que ter duas porque era uma distância muito grande para estar bombeando e passa por áreas do centro que estão abertas ainda ao trânsito e ao público, então não tinha, seria muito complicado para bombear tudo para lá. Então a gente simplesmente tem uma segunda unidade de tratamento aqui. Eu vou tentar mostrar um pouquinho lá do outro lado como que é a contenção da água que vem para cá. Para mostrar a contenção dessa área aqui, né, essa barreira de asfalto, ó, aqui. Esse é um dos problemas das minhas inspeções semanais. Quando tem esses problemas eu aponto, eles têm que vir remendar, porque senão a água suja escapa por aqui. Mas essa barreira vem, né, todo o site vem para esse sump, e daqui está sendo bombeada para a estação de tratamento ali. Então essas barreiras, principalmente, é a coisa que eu estou sempre checando constantemente, o nível da água aqui. Enfim, se está vindo muito óleo, porque a nossa estação de tratamento óleo ela não trata, a gente tem que monitorar e tentar
tá sempre contendo os pequenos derramamentos para não estar indo muito óleo para fora. E aqui eu tô mais perto, vou aproveitar e mostrar. Uma das coisas que a gente fez é esse piling rig, né, que faz os pilares. Um dos maiores problemas com barulho, vocês podem ver na hora que está mexendo, e por incrível que pareça, essa forma que eles estão fazendo agora é menos barulhenta, que eles usam essa escavadeira para retirar o solo. Porque o método tradicional que eu já vi em outros sites de construção, eles simplesmente ficam sacudindo aquele barril ali até cair todo o solo. E quando esse rig, né, essa máquina fica sacudindo, é um barulho bem alto de metal estalando. Então, uma das formas que a gente encontrou de minimizar aqui no site, tanto com o barril quanto com a auger, que é aquele parafuso, eles usam uma escavadeira assim para retirar o solo, para diminuir o barulho. Porque, como vocês podem ver, está bem colado nos prédios. Esse prédio ali é tipo um hotel, a parte hotel. Então as pessoas moram ali, algumas estão confinadas no momento. Então a gente tem que realmente tentar diminuir o barulho o máximo possível, né? Não tem como diminuir tudo, é uma obra, mas dentro das possibilidades a gente tenta ver métodos de controlar. Aqui tiveram que construir umas plataformas, não sei se dá pra ver, tipo aquela escada ali, na verdade aqui era uma rua bem mais baixo do que aquele nível e, né, preencheram com agregados e compactaram para fazer essas plataformas pro equipamento ali, o rig, o piling rig, poder ficar sob essa plataforma e fazer os pilares que precisa ali nesse lado de cá. Do lado de lá já foram feitos vários, né, mas ali o acesso era um pouco melhor. Eles precisam desse guindaste enorme ali numa parte no final do processo, quando eles estão botando concreto, e foi bem complicado quando esse rig estava do lado de cá. Cada vez que eles iam trocar de lado um com o outro quebrava, ou aquela contenção de sedimento tinha que refazer, e dessa vez a máquina está aqui do lado e o guindaste ficou lá mesmo e tem alcance aqui do lado de cá, mas é tudo bem complicado, porque a gente só tá com essa rua fechada aqui no momento por causa do nível 3 de restrição da Covid, então permitiram a gente fechar essa rua temporariamente, mas a partir da semana que vem a gente tem que reabrir de novo, ela tá aberta ao trânsito, então por isso essa dificuldade às vezes de acesso, de conseguir construir tudo aqui no meio do centro. Um outro exemplo, essa rampa, por exemplo, desse estacionamento, tinha uma outra igual ali, onde está esse trabalhador, uma rampa igual que foi removida. Foi um trabalho bem difícil remover essa rampa de forma segura, envolveu muito barulho, né, com uma serra de concreto e para controle de poeira, né, eles usam muita água, então vocês podem ver que caiu muito, não sei se dá para ver as marcas, né, o concrete slurry que eles falam quando está cortando o concreto, mas foi tudo contido. Eu queria mostrar a Bluestone Wall, essa parede com esses blocos de rocha. Ela é considerada heritage, que agora me foge a palavra em português, desculpem, mas basicamente nos planos, né, que foram aprovados e que passam a integrar nossas condições de licença, a gente tem que preservar essa parede, é considerado, né, com valor cultural. Então, aqui, deixa eu tentar filmar. Ali tá os blocos, ela vai até aquele outro lado, e como a gente vai ter que construir o túnel aqui, na verdade, o que foi aprovado para fazer, ela vai ser retirada bloco por bloco, em ordem, né? A gente teve que contratar um serviço especializado que vai, na verdade, eles já numeraram, fizeram um scanner 3D dessa parede. E vai ser retirada bloco por bloco, vão construir o túnel e depois vão voltar ela e reconstruir tudo no mesmo formato, na mesma ordem, apenas com 1 metro mais para cá. Mas isso é uma parte, de certa forma, do meu trabalho também. A gente tem especialistas apoiando em tudo, na verdade, desde a questão de barulho, de sedimento, tem vários especialistas que me dão apoio, suporte, faz o plano, mas como é condicionante de licença acompanhar, né,
confirmar que esse processo está em andamento, que o plano de gerenciamento de desconstrução e reconstrução dessa parede está dentro do prazo e está sendo executado. Por exemplo, uma outra coisa que faz parte dessa parede é monitorar a vibração. Então isso é uma coisa que fica comigo também. Já teve, quando eles estavam fazendo essas plataformas ali onde a máquina fica, tinha um compactador um roller compactor de rolos que estava muito próximo da parede, então, né, eu trouxe o especialista para monitorar a vibração, para confirmar se a gente estava dentro do limite. E várias questões, assim, é bem abrangente. Aqui só queria mostrar do alto um pouquinho. Ali é o começo do site, digamos assim, o portão principal, né, onde eu comecei a visita. Eu vou começar dependendo da ordem que eu vou mostrar. Ali as áreas de apoio, a planta de produção e reciclagem de bentonita. Aqui algumas áreas de escavação. Aqui é uma área que eu não posso chegar perto, tem vários bloqueios, mas tem uma das escavações começando ali, mas ainda está bem superficial. A obra continua ali e vai até onde tem um guindaste lá, não esse mais próximo aqui. Tem esse verde, tem um outro ali do outro lado da rua e tem um lá, mal dá pra ver, bem lá longe. Quase onde não dá pra ver mais, tem um guindaste alto, lá é o outro ponto da obra. Essa obra toda é só uma parte do City Rail Link, que é a parte correspondente à estação de Aotea Station, que é onde eu sou responsável ambiental. A obra do City Rail Link ela é bem grande, ela começa desde uma estação existente lá na Bahia, né? Tem 2 contratos separados que são responsáveis pelo início da obra. A Link Alliance, o consórcio para o qual eu trabalho, é responsável pela construção das novas estações, incluindo a Aotea Station, o túnel que vai continuar daqui até as próximas 2 estações. Então esse aqui é só um trecho, né, de uma obra bem grande, mas é uma das principais estações e que é prevista ser a mais movimentada de Auckland no futuro. Então eu fiquei bem feliz quando eu fui escolhida para ficar como responsável ambiental por essa estação em específico, né? E ela vai ser a mais longa também. Para finalizar, vou dar um tchau para vocês e espero que tenham gostado. Infelizmente a gente ainda não está no túnel, né, na parte subterrânea da obra. É uma mega preparação para construir as paredes, os pilares de contenção antes de escavar e, né, realocar todos os serviços existentes, tirar do caminho do túnel. Mas espero que tenham gostado, que tenham dado uma ideia de como é minha rotina, né? Na verdade, cerca de 70% do tempo eu fico no escritório e uns 30% mais ou menos no site, né? Isso tudo que eu mostrei é a parte de quando eu vou no site. Pelo menos uma vez por dia eu dou uma volta e pelo menos uma vez por semana eu faço uma auditoria mais completa, olhando vários detalhes. Mas e o resto do tempo é no escritório, porque a parte que eu não mostrei da minha rotina é muitos relatórios, né? O monitoramento de todas as condições de licença, tem muito paperwork, né? E muitas reuniões também de discussão, né? Por exemplo, quando a gente tem problemas com a planta de tratamento, se o volume não está dando ou não está atendendo, como que a gente resolve. E, enfim, várias coisas no escritório que talvez no dia ao vivo, se tiver pergunta, eu possa falar mais um pouquinho. Tá ok? Obrigada. Tchau, tchau.